Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui. Pode se assentar, fiquem à vontade. Quero compartilhar um pouco com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós estamos aí algumas quintas-feiras já falando de aliança. Amém? Quantos se lembram? Aliança. Amém? Louvado seja o Senhor. Essa noite eu quero compartilhar também alguns aspectos um pouco diferentes da aliança. E que nessa noite você abra o seu coração, que você esteja com o coração bem disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar, que você absorva aquilo que Deus tem para você aqui nessa noite. Amém? Eu quero ir direto aqui na palavra, depois a gente segue com as outras partes do nosso culto. Mas fico muito feliz em ver muitos dos irmãos aqui, uma alegria mesmo ver que vocês estão firmes no Senhor, neste projeto de Cristo, que Cristo nos chamou para fazer, para servi-lo. E sem Jesus nós não somos ninguém, não é verdade? Nós não somos nada. Eu quero compartilhar com os irmãos, então, uma palavra. Eu vou ler primeiro aqui. Abra comigo em Romanos, não, em Hebreus, capítulo 8, verso 10. Hebreus 8, 10. Bueno. A palavra de Deus diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 9, 3 a 5. Completando um pouquinho essa parte. Hebreus 9, verso 3 ao verso 5. Diz assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora, mas quer dizer, não falaremos depois, né? Com o apóstolo, eu creio que o apóstolo Paulo, o próprio Apolo escreveu o livro dos Hebreus. Mas aqui a gente vai falar da Arca da Aliança, alguns aspectos da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era de madeira, ela é revestida de ouro, com algumas argolas nas laterais. Tinha uma tampa, 2 querubins, onde se dizia que o Senhor se manifestava ali na tampa da Arca da Aliança, né, onde ficavam os querubins. Dentro da Arca da Aliança a gente tinha as tábuas, a vara de Arão, o pote com maná, que chovia ali no deserto, quando o povo estava lá aos 40 anos, vagando pelo deserto por teimosia, né, do povo. O povo teimoso ficou lá. A gente não sabe hoje mais, na verdade, certamente a Arca da Aliança já não existe mais, né? Então, dizem que ela pode ter se perdido aí quando Nabucodonosor já invadiu o templo lá em Jerusalém e saqueou tudo que tinha no templo e tudo se perdeu que estava ali. Então, já não se ouve mais como se a Arca da Aliança, a Arca de Noé, né? Que se acha algumas coisas, a Arca da Aliança não. E é profético também, né, que em Jeremias 3,16 já dizia que por causa da desobediência a arca deixaria de ser um símbolo da aliança do povo dele
aliança dele com o povo, né? Coloca aí, Daniel, Jeremias 3,16, só para a gente ler essa parte aí, para ficar. Jeremias 3,16, diz assim: sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamareis, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Então Deus já está profeticamente dizendo ali que aquele símbolo de aliança dele, que era a arca da aliança, onde tinha 3 elementos dentro da arca, não existiria mais. Mas o apóstolo João viu a arca da aliança no céu, lá em Apocalipse 11:19, mostrando ali que o significado, mesmo não existindo mais como a promessa de Jeremias 3,16, que nós não teríamos mais a figura física da Arca da Aliança, a simbologia, né, espiritual da Arca da Aliança, ela continua. Então, vai lá, Daniel, Apocalipse 11:19. Apocalipse. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, o apóstolo João ali já viu no céu novamente a arca da aliança. E aqui, a ideia é a gente explorar um pouquinho esses três elementos que haviam na arca da aliança, quando havia ainda a arca da aliança, né? Então, a gente tem claramente fazer um comparativo desses elementos, do que isso tem a ver com a nossa vida, o que quer dizer esses elementos da Arca da Aliança, por que são esses 3 elementos da Arca da Aliança na nossa vida, né? O que Deus quis dizer com tudo isso, colocando esses elementos ali para a gente hoje em dia. Então a gente tem as tábuas da lei, Deuteronômio 10, verso 2. Deuteronômio 10, verso 2. A gente vai passear um pouquinho pelas escrituras hoje, irmãos. Vocês saberem que tudo isso está tudo muito conectado com a nossa vida de hoje. Diz assim: escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste e porás na arca. E aqui o texto anterior, já, porque escreverás de novo, né? Os irmãos sabem, lembram de quando Moisés lá passou os 40 dias no monte lá falando com Deus, Deus dá os 10 mandamentos para ele escrito nas tábuas de pedra, ele desce, vê o bezerro de ouro, Arão vai lá, pega o brinco do povo, o ouro do povo e constrói lá um bezerro, e Moisés revoltado com o povo, porque o povo estava adorando por causa de quê? 40 dias que não viam Moisés. Por 40 dias não viam Moisés. Isso porque o irmão de Moisés, Arão, estava junto com eles, ali representando ainda, né, fazendo aquele papel ali de tipo, estamos aqui, estou junto com vocês. Só que acho que Arão encheu tanto esse pacová dele, que ele falou assim: me dá esse negócio que vocês têm logo e vamos fazer o que vocês querem. Já que é isso que vocês querem mesmo, vocês querem deixar de obedecer e adorar aquele que é digno de adoração, então tá bom, me dá esse negócio, eu vou fazer um bezerro de ouro aqui para vocês. E aí Moisés, revoltado, chega lá, vê aquele povo, né, idólatra, pecando contra o Senhor, e revoltado ele quebra as tábuas da lei que tinha recebido de Deus e volta depois, né, ao monte novamente, por mais 40 dias, em jejum, 40 dias sem comer e sem beber, porque no monte não tinha água. Então foi sustentado automaticamente por Deus. Então por 40 dias eles recebem novamente de Deus as 2 tábuas, as tábuas da lei. No começo a gente só tinha as tábuas da lei, né, dentro da Arca da Aliança. Não tínhamos mais nada. O que vai dizer ele, a 1 Reis 8:9. 1 Reis 8:9 diz assim:
nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Então, se constrói a arca, Moisés recebe de Deus ali as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e ali ele recebe a orientação de Deus para colocar novamente as tábuas, colocar as tábuas dentro da arca da aliança. Então, o que quer dizer isso? Obviamente, né, a gente tem na pedra, nas tábuas de pedra lavradas ali por Moisés, as leis de Deus, ali os 10 mandamentos escritos por Deus. Então, aquilo ali é a palavra de Deus escrita na pedra, que depois a gente, claro que foram ali transcritas para outras coisas, e hoje a gente tem aí os 10 mandamentos escritos para a gente nas nossas versões digitais, impressas e todas essas coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem colocado como Deus, que Deus coloca dentro daquela arca da aliança que Ele criou para representar a presença dEle, é a palavra dEle, aquilo que Ele disse para o povo como lei. Então, a gente tem a primeira coisa, eu não sei se quem estava aqui teve uma última quinta-feira que a gente estava falando de, não foi a quinta, não, foi domingo, eu acho, né? Um domingo, que a gente falou das nossas armas de guerra, um domingo. A gente falou de 5 armas de guerra que a gente tem ao nosso dispor e a gente precisa utilizar. Quantos lembram? Em nome de Jesus, gente. Vamos lá. Oração, jejum, palavra, fé e poder de Deus. Então, vamos lá. Fé, oração, palavra de Deus, jejum e poder de Deus. Então a gente fala que a gente tem armas ao nosso dispor e desde o começo Deus já coloca dele ali como algo importante para que a gente tenha uma relação de aliança dele com o povo de Deus, dele, né, a própria palavra que ele entregou para Moisés no monte ali depois dos 40 dias. Então, a gente vê ali que a ideia de Deus nisso tudo, de entregar para a gente ali uma ordenança, né, colocar uma representação ali dentro da Arca da Aliança. Nós pensamos em uma arca pequenininha, né, de ouro, a tampa, os querubins ali, que pareciam uns cavalinhos, né, querubins, aqueles desenhos ali, cheio de asa. E aqui era a tampa onde estavam os querubins, e Deus vinha sobre a arca dele como representação da presença dele. Então, a tampa ali, a própria arca representava a presença. Vocês lembram que no período de guerra, lá, quando o povo transportava a arca de Deus, todo lugar que a arca ficava era um lugar abençoado, né? Então, era um lugar onde a presença de Deus de fato se manifestava. Através de um objeto? Sim, porque no Antigo Testamento a gente tem a sombra das coisas que haveriam na Nova Aliança. Amém? Vocês lembram, né? Então, Antigo Testamento é uma representação, a sombra das coisas que aconteceriam após Jesus e aquilo que está acontecendo até agora. Então, a gente tem aí as tábuas da lei representando a palavra de Deus, que precisam estar em nossos corações, né? Então, a gente começa a ver um paralelo de que a arca, o conteúdo da arca da aliança, daquela aliança, da representação de Deus, de que Deus viria sobre a arca da aliança, nós começamos a ver que tem uma representação no nosso ser hoje. Veja Deuteronômio 6,6. Deuteronômio 6,6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas não era na tábua? Não era lá dentro da tábua, escrito lá nas pedras ou no papel? Quando a gente guarda no coração a palavra de Deus,
nós somos fortalecidos pela palavra. Quem era no início? No início de todas as coisas, quem era no início? No início era o Verbo, no início era a palavra. Então Deus está desde o começo, desde sempre falando, criando algumas coisas, para a gente começar a entender a importância de utilizar aquilo que Ele entrega para a gente como conhecimento. E todas as coisas são escritas e foram escritas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, Deuteronômio 6 vai dizer que essas palavras que hoje foram ordenadas estariam no nosso coração. Salmo 119, 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Palavra de Deus que ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no nosso coração. Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Veja que coisa maluca que Deus vai falando com a gente, e às vezes a gente nem percebe algumas coisas. Hebreus 4:12 diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva. Quem é desde o início? Jesus. Jesus é o Verbo vivo. Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus que divide a nossa alma, que separa o nosso pecado, divide tudo, limpa os nossos pecados, que nos purifica. E é uma arma que a gente tem que usar a nosso dispor. Quanto mais a gente guardar o nosso coração, a palavra, quanto mais a gente guardar Jesus no coração, mais a gente vai ficar livre do pecado, de pecar contra o Senhor. Vamos lá, 2 Coríntios 3, verso 11. Essa aqui é de morrer, como se diz. Olha a importância da gente. 2 Coríntios 3, verso 2. Verso 2. Isso, 2 ao 11, vamos ler. O apóstolo Paulo está aqui falando da igreja de Corinto, com uma informação espetacular. Acompanhe aqui comigo. Eu fico doido nesses negócios. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, prestem atenção nisso, irmãos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito
já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais tem o que é permanente. Percebam o que Deus está dizendo, que aqui, naquele tempo, se Moisés, estando ali diante de Deus, recebendo de Deus as leis de Deus, o povo não conseguia olhar para a face de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava. Imagina nós aqui com a palavra escrita no coração, sendo a própria representação de Deus da Arca da Aliança, tendo no nosso coração a palavra de Deus. Imagina nós, sendo ministério de Cristo, do Espírito de Deus, o que nós não seremos na sociedade, irmãos. O que nós não vamos representar no povo que está aí perdido. Nós temos que ser como Moisés foi, como diz a palavra, que nós seremos muito mais, o resplandecer de Deus na nossa vida é sobreexcelente do que foi com Moisés na nossa vida. O povo que hoje não conhece Jesus, ele tem que conhecer a Jesus pelo resplandecer da palavra dele em nós. Tem que ser visível em nós aquilo que Deus tem feito na nossa vida. A nossa vida, na prática daquilo que Deus tem dito a nosso respeito, tem que ser visível em nós. Isso tem que ser todos os dias em nós. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Quando a palavra de Deus preenche o nosso coração, logo falamos com a boca. Lucas 6:45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então aqui Lucas está dizendo que nós precisamos ter a palavra de Deus pronta no nosso coração, porque a gente vai querer só falar de Deus, a gente não vai querer se importar com as outras coisas, a gente vai querer falar de Jesus. Jesus é que passa a ser importante para a gente. A palavra de Deus passa a ser muito mais importante para a gente do que qualquer outra coisa. Amém? Romanos 10, de 8 a 10. Romanos 10, verso 8 ao verso 10, diz assim: diz, porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então vejam que a gente traz a sombra do Antigo Testamento a respeito da presença de Deus, de um manifestar glorioso da presença de Deus, de que a palavra de Deus ela já não é mais escrita em pedras, ela é escrita no nosso coração, para que nós manifestemos o glorioso poder de Deus através das nossas vidas, e que as pessoas não vão conseguir olhar para a gente por causa do poder de Deus. Veja como isso é grandioso, irmãos, o que Deus diz ao nosso respeito, e Ele já dizia lá desde de muito tempo, e agora nós precisamos manter registrado no nosso coração, gravado não mais como era antigamente, e não possível de tirar de dentro da arca, né? Então uma arca, se abrisse a arca, você podia tirar lá de dentro as tábuas, como foi feito, e agora a gente vê tudo sendo construído para que o nosso coração seja a arca de Deus, e Deus venha sobre nós para manifestar o Espírito de Deus, manifestar a glória de Deus. As pessoas vão ver em nós praticantes da palavra, a palavra de Deus, porque ela está escrita em nosso coração, porque nós usamos as armas de guerra de oração, do jejum, como Moisés fez lá, para buscar em Deus aquilo que Deus queria, e o rosto dele ninguém conseguia mais olhar. Ninguém podia olhar para a face de Moisés, porque Moisés estava cheio do poder de Deus. Moisés estava cheio do poder de Deus, e o apóstolo Paulo vai dizer que muito mais glorioso é agora a palavra de Deus escrita no nosso coração. Isso é fantástico, um negócio desse.
eu não sei nem como a gente ainda... A gente não. Outros aí, né? Estão perdendo tudo isso que Deus tem dito, porque a gente não vê muitos dos irmãos aqui hoje, né? Alguns por alguns problemas, por algumas dificuldades, mas alguns porque não querem, né? Deixam de ouvir a palavra de Deus. E eu de coração, irmãos, eu quero muito que o Espírito Santo use essa palavra aqui no coração de cada um de vocês aqui para transformar a atitude, transformar a mentalidade, transformar, para que nós não sejamos os mesmos nos nossos próximos dias, nós sejamos outras pessoas, que o resplandecer de Deus seja visível na nossa face, nossa atitude, naquilo que a gente fala, resplandeça Jesus. Isso precisa ser muito visível em nós. Então nós temos, dos 3 elementos, dentro da Arca da Aliança, nós temos o primeiro deles, das tábuas, representando aí a palavra de Deus, que precisa estar no nosso coração. Então, sabemos que a representação da Arca da Aliança é o nosso coração, amém? Nosso coração, representação da Arca da Aliança para os dias de hoje. A arca física não existe mais. João viu lá no céu, em Apocalipse 11, dizendo que permanece o sentido espiritual da Arca da Aliança. Então, primeiro elemento, palavra de Deus. A palavra precisa estar escrita em nós, amém? Segundo elemento, a vara de Arão. Isso daqui é um negócio, cada um dos elementos é uma coisa mais cabulosa, mais extraordinária, que a gente vai vendo quando a gente começa a buscar entender algumas coisas. A vara de Arão, e eu não sei se os irmãos sabem, eu acho que sabem, mas eu vou dizer para aqueles que não sabem, talvez vendo aí em algum outro dia aí pela internet. Mas a vara de Arão foi a vara que foi usada para os muitos milagres que Deus fez ali na saída, na libertação do povo do Egito. Foi a vara de Arão. Foi a mesma vara que Deus usou. Então, Deus transformou, a própria vara, né, transformou-se em serpente, devorou a vara dos magos, lá em Êxodo 7:12, tocou as águas do rio Nilo e transformaram em sangue, ergueu a vara sobre o Nilo e subiram rãs e encheram a terra do Egito, feriu a terra e surgiram enxames de piolhos, ergueu para o céu a vara e choveu pedras e fogo. Com a vara estendida fez que surgisse uma enorme nuvem de gafanhotos que devorou as plantações. Tudo isso com a vara de Arão. E olha que coisa sensacional. Como a gente leu no começo, a vara de Arão ela não estava na Arca da Aliança no começo. A gente viu ali que o que estava na Arca da Aliança era somente as tábuas da lei. Ela foi colocada depois na Arca da Aliança como uma representação, porque o povo de Deus foi rebelde contra o Senhor. E Deus fez um negócio muito extraordinário. Assim, não vou ler todo o texto, mas lá em Números, não sei se os irmãos leem lá, Números 17, 16, 17, os irmãos vão ver que, eu vou abrir uma aspas aqui, um parênteses, a rebeldia que houve quando, logo depois que Deus usou a vara de Arão ali para colocar dentro da Arca da Aliança, também conhecida como Arca do Testemunho, houve uma rebelião. Corá, Datã e Abirão. Corá, em algumas versões. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Corá era da tribo de Levi, tribo de Moisés e tribo de Arão. Ou seja, da tribo separada por Deus para servir o tabernáculo, para servir Ele. Tribo que recebeu como herança o próprio Deus. Vocês não terão herança, porque eu vou ser a herança de vocês. E aí, Corá aí incita ali o coraçãozinho dos irmãos rubenitas, ali de Datã e Abirão,
falando assim, cara, quem é você aí que você fica querendo aí, se achando que é o líder, que vocês ficam, tirou a gente lá do Egito para ficar aqui no deserto agora? Então eles armam uma rebelião, né? Da primeira vez ali, o próprio Moisés sabiamente intercede por eles, mas, fim das contas, ocorrem duas rebeliões. Deus abre o chão e engole engole o povo de Coral, Coré, todo mundo, tudo que era dele, Deus engoliu tudo, porque foi rebelde com Deus, rebelou-se contra Deus, não era contra Moisés e nem contra Arão, porque Moisés e Arão foram levantados por Deus. Eram sacerdotes e ministros do Senhor ali, levantados por Deus. E numa segunda rebelião, ainda um povo, 250 ali, tentam ainda, né, rebelar contra o povo. E aí ocorre a rebelião, Deus mata os 250, pega os elementos que eles utilizam lá com incenso, manda Eleazar derreter tudo e fazer como elemento para o santuário. Então, assim, de uma rebelião, duas rebeliões. Primeiro, Deus engole o povo de Coré e Corá e tudo que era dele. Depois mata 250 da tribo de Levi, porque também se rebelaram contra o Senhor. E aí, uma nova rebelião. O povo parece que não aprende com tudo aquilo que Deus vem fazendo. O povo se rebela de novo contra Moisés e começa a ter uma peste vamos dizer assim, no acampamento, né? E se não fosse Moisés e Arão intercedendo novamente por eles, Deus teria matado todo mundo. Deus fala assim, sai daí que eu vou acabar com todo mundo, vou matar todo mundo. E Moisés fala assim, não, só porque um pecou, como ele já fez outras vezes, né? Ou a gente vê o povo, os anteriores, né, o próprio Abraão intercedendo ali pelo parente, né? Então a gente vê novamente uma história se repetindo de alguns rebeldes, um povo se levantando contra Deus e Deus manifestando o poder dele para mostrar que ele está fazendo. E aí, a gente está falando da vara de Arão, né? Beleza? Aquela vara que fez muitos milagres ali. E aí o que Deus faz? Deus fala assim, tá bom então. Então cada um de uma tribo aí pega uma vara e a gente vai colocar, e a vara que florescer, essa é a prova de que Deus escolheu, de que é o escolhido de Deus. E, de forma bem resumida, a vara de Arão, ela floresce. No dia seguinte, é o que vai dizer lá, em Números 17, verso 8. Números 17, 8. Diz assim, sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, onde Deus havia pedido para colocar as varas, de cada um da tribo, de cada líder das tribos. Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. A vara utilizada para muitos milagres por Deus, ela floresceu e deu fruto. Não sei se vocês vão captando onde eu quero chegar nisso. Que um instrumento usado por Deus para fazer muitos milagres floresceu e deu fruto. Amém? Vara de Arão floresceu e deu fruto. O que isso quer dizer, irmãos, para a gente hoje, então? A vara de Arão, segundo elemento que a gente está falando aqui, da Arca da Aliança para as nossas vidas. Antes disso, Números 17, 10. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal dos filhos rebeldes, assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Então aí a vara de Arão foi colocada dentro
da Arca da Aliança, como um sinal contra a rebelião do povo. A vara de Arão hoje, irmãos, ela representa para nós o ministério cristão, nosso ministério frutífero como a vara de Arão, diante do testemunho, diante da presença do Senhor, diante da Arca da Aliança. Veja que vem a palavra de Deus escrita no nosso coração, para que a gente tenha entendimento daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa ser, como a gente deve se comportar. E em seguida vem aqui a arca daquilo que, representando que foi chamado por Deus. E eu preciso que essa arca, que essa vara floresça e frutifique. A gente está algumas semanas, meses, vários meses falando de ser frutífero, de dar fruto, de que fruto permaneça, dos vários tipos de fruto que a gente tem. E aqui a gente vê mais uma vez o fruto do ministério, a representação da vara da aliança, representando o ministério cristão. Romanos 12, verso 3 ao verso 8, diz que nós como servos, né, todos nós temos um chamado de Deus para cumprir nessa terra. Nós somos passageiros neste lugar, nosso lugar não é aqui. Deus tem coisas muito melhores e muito maiores para a gente. São sombras das coisas que Deus tem preparado para a gente. Deus preparou uma aliança, uma nova aliança eterna, daquelas coisas todas que Ele já está preparando para nós. E que nós alcançaremos nele em nome de Jesus. Amém? Romanos 12, verso 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo também diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecias, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Todos nós recebemos de Deus, somos partes de Deus, num grande corpo, e cada um com uma função. Então a gente precisa, veja que o apóstolo Paulo está dizendo que todos nós fomos chamados, cada um para uma parte, somos integrantes do corpo de Cristo, cada um com uma partezinha para fazer. Se é para contribuir, que contribua. Se é para profetizar, que tenha fé suficiente para isso. Se é para exortar aqui, né, que faça com dedicação, com diligência para aquele que preside. Então, todos nós recebemos de Deus dons para poder exercitar na casa de Deus, ser frutífero em Deus, como a vara de Arão, representando ali esse ministério, foi na Arca da Aliança. Hoje, a arca é, de novo, nosso coração, é a representação da Arca da Aliança, que as tábuas da lei elas já não são mais escritas em tábuas de pedra, mas são escritas no nosso coração. Amém? Nós vimos isso aqui. Então, a vara de Arão é o nosso ministério que precisa ser frutífero, que precisa florescer, para a glória de Deus, para representar que nós somos chamados por Deus para a glória dele. Amém? 1 Coríntios 12, ainda falando a respeito dessa questão de ministério, daquilo que Deus nos chama para fazer. 1 Coríntios 12, verso 5 ao verso 11, diz assim: E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o Espírito, é o mesmo Espírito, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então, aqui vemos novamente o apóstolo Paulo falando a respeito do serviço na casa do Senhor, de que nós precisamos ser praticantes daquilo que Deus tem colocado em nós. Se é para servir ministrando, que assim seja. Então, veja aí que cada um, que o Espírito Santo distribui de uma maneira para cada um de nós. Aqui temos uma forma de exercitar o ministério que recebemos do Senhor. Amém? Estão comigo? Oh, em nome de Jesus, irmãos. Não deixa eu sozinho aqui, não. Jesus deixou uma mensagem muito importante para nós, independente do nosso ministério, que todos nós estamos cansados de saber, mas que não pode nunca deixar de ser parte da nossa vida de crente, que é o que diz Mateus 28, 19 e 20. Então, a gente vai falar de muita coisa, palavra de Deus impressa no nosso coração, ministério, importante que é para a gente praticar, porque a gente não está aqui para ser galho seco, não, irmãos, amém? Em nome de Jesus, a gente tem que ser frutífero neste lugar, tem que ser diferença nesse bairro, nessa cidade, a gente tem que ser relevante, nós fomos chamados para ser relevante, um povo que faz a diferença onde a gente está plantado, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, gente. Vamos lá, Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é algo que todos nós precisamos fazer todos os dias. Exercitar faz parte do nosso exercício de vida cristã. E isso tem que ser voluntário, né? Então, ninguém pode ser pressionado a fazer alguma coisa, então tem que ser voluntário. Isaías 6, 8, que os irmãos também estão cansados de saber, mas eu vou falar para vocês lembrarem assim mesmo. Isaías 6, 8, diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Não sei quantos de vocês têm essa coragem, porque precisa de coragem. Para ser crente precisa ter coragem. Porque a gente precisa abrir mão de muita coisa, a gente vai ser perseguido por muitos, pelo mundo, e Jesus já disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós precisávamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então já Jesus nos dando uma palavra de esperança, que Ele não nos deixaria sozinhos, e que nós precisamos nos apresentar diante de Deus de forma voluntária, e que precisa ainda muita coisa ser feita, e o nosso ministério precisa florescer. Se é para ensinar, se é para cuidar das crianças, se é para cuidar do serviço, se é na portaria, a gente precisa só fazer isso com dedicação, com zelo. E aquela velha história que a gente já ouviu muitas vezes: poxa, sua escala, não falte. Se você não vier no serviço, o Fábio vai se lascar lá, porque alguém vai ter que fazer o que estava previsto para o outro irmão fazer. Ou se você está escalado para tocar, não falte, porque senão, hoje a gente não tem mais quem toque tudo. Então a gente vai ficar bem desfalcado. E Deus chamou a gente para fazer as coisas com excelência. Amém? Tudo que a gente precisa entender, que o nosso serviço não é para qualquer um.
A gente não serve qualquer pessoa, a gente serve ao Deus soberano, único, digno de todas as coisas, dono da nossa vida e que merece muito mais do que aquilo que a gente pode dar. Então a gente precisa ter excelência naquilo que a gente faz, amém? Se você estuda, estude com excelência. Se você, no seu trabalho, seja excelente para que as pessoas vejam que você é um crente que vive a palavra de Deus e faz para a glória de Deus. E falar assim, poxa, esse cara aí é diferentão, hein? Então a gente precisa ser exemplo. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Recapitulando. A Arca da Aliança, a representação da presença de Deus, amém? Onde Deus vinha lá sobre a tampa propiciatória. Hoje, onde é a representação da Arca da Aliança? Não ouvi, não. Coração. Vamos lá, em nome de Jesus, hein? Vocês estão aqui comigo, ó. Coração hoje, nosso coração é a representação da Arca da Aliança, amém? Porque a gente fala lá de palavra escrita no nosso coração, o ministério tem que estar no nosso coração, aquilo que a gente faz para Deus precisa estar no nosso coração, amém? Então a gente tem lá os dois elementos e tem um terceiro elemento, que é o maná. Êxodo 16, 33. Êxodo 16, 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e põe diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Então, não sei se os irmãos lembram, mas o maná foi uma provisão de Deus para aqueles 40 anos, quando o povo ficou ali vagando pelo deserto, povo rebelde, povo de Deus, escolhido por Deus, apesar da rebeldia, povo escolhido por Deus, né? Uma nação hoje muito importante, que nós precisamos manter em oração, inclusive, que é a nação de Israel, povo de Deus. Por 40 anos ficaram no deserto vagando e Deus, de maneira sobrenatural, fazia com que o maná viesse do céu, um alimento caísse do céu todos os dias. Todos os dias tinha alimento do céu para aquele povo. Por que todos os dias? Porque era a porção para o dia. O povo precisava todos os dias ir buscar o que comer. Vou repetir. O povo precisava todos os dias buscar o que comer. Senão eles iam morrer. O povo precisava buscar um alimento do céu, que Deus mandava para eles todos os dias. Era o suficiente para eles. E só parou. O maná só parou de cair, Deus só parou de mandar o maná, a porção diária que caía do céu, o maná vinha do céu, porção diária, só parou de cair quando? Não entendi. Quando parou de cair o maná, gente? Tá bom. O maná só parou de cair quando o povo entrou na terra prometida e comeu da terra. Quando o povo comeu da terra prometida, é que parou de cair o maná do céu. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não sei se os irmãos já captaram a ideia do maná que estava na Arca da Aliança, né? Vamos lá. Coração, representação da Arca da Aliança, as tábuas da lei escritas no nosso coração, ministério, que é a vara de Arão, que floresceu, que a gente precisa florescer, e o maná, pão, alimento do céu, porção diária do que Deus mandava para o povo. E aí, irmãos, Mateus 4:4 diz assim, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. João 6:51.
para a gente amarrando esses versos aqui. João 6:51 diz assim, Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que Deus estava dizendo para a gente. Existe uma porção diária. Existe uma porção diária que a gente precisa buscar em Deus. Um alimento espiritual, um maná celestial. O de amanhã, o de ontem não serve para hoje. A gente tem que ter a porção todos os dias. Quando é que a gente vai parar de buscar o maná espiritual? Quando é que a gente vai parar de buscar o pão do céu? Quando a gente entrar na terra prometida, gente, quando Jesus voltar. É só nesse tempo, então a gente precisa todos os dias buscar em Deus uma porção diária dele. A gente precisa buscar essa porção, esse alimento espiritual que é Jesus diariamente. Através de quê? Fé, oração, jejum, da palavra de Deus, buscando o poder de Deus, gente. A gente precisa fazer isso todos os dias. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente está sendo ensinado há muito tempo e a gente fala... Sim, a gente precisa ter mudança de atitude. Por isso a minha oração é que Jesus muda a nossa vida, muda a nossa mente. Fala assim, Jesus, eu não quero mais me preocupar com as outras coisas. Deixa que as outras coisas se preocupem com elas mesmas. Me ajuda aqui a buscar a Tua presença. Me ajuda a buscar o pão de hoje, o pão diário. O pão celeste, o pão do céu, o pão vivo que é Jesus. Amém, irmãos? E a gente precisa... ter isso como prática de vida. Jesus multiplicou pão no deserto, na região deserta, não que seja um deserto, a região árida, mas ele multiplicou 2 vezes, lá em Marcos 6:8 vai dizer que ele multiplicou essas 2 vezes, tudo isso para que o povo entendesse que ele era o pão da vida, não tinha nada, era ele, por ele mesmo. Não precisava de outras coisas, era o próprio Jesus ali que era suficiente para o povo. E aí a gente parece... A gente não. Os irmãos, eu creio que assim, a gente tem sido muito ensinado há muito tempo, por muitas coisas, assim, por palavras de Deus aqui, que tem transformado as nossas vidas. Palavras de ensinamento mesmo, palavras para a gente poder... corretivas, palavras de repreensão, para a gente poder, de fato, ter mudança de vida. Quem é pai aqui ou quem é mãe sabe que quem tem filho que precisa ter uma palavra o filho precisa ter uma palavra de repreensão, o filho precisa ter uma palavra de correção para mudar a atitude, para ser ensinado de uma forma diferente, para que ele faça coisas diferentes. Não é verdade? Então, a gente tem... Eu quero ser bem didático nesses negócios, até porque foi o que eu aprendi naquela instruçãozinha que a gente teve, a como a gente fala para muitas pessoas que têm tipos de aprendizado diferentes. Então, vamos repetir. A Arca da Aliança, ela é a representação de Deus, amém? Da presença de Deus. Essa presença hoje é o nosso coração, a nossa vida, amém? Então, a palavra dele escrita em nós, a gente tinha lá a palavra dele, as tábuas da aliança, a vara de Arão e o maná. Palavra de Deus agora no nosso coração, representação do nosso coração, nosso ministério de serviço, porque a vara de Arão foi usada para muitas obras gloriosas em Deus, e o maná, representando o pão do céu, um alimento espiritual, porque é a nossa porção diária que a gente precisa buscar diariamente. Amém? Então, temos aqui uma representação de aliança de Deus conosco, de que Ele nos usaria, que Ele tem uma aliança conosco, parte dessa nova aliança em Jesus, que nós somos o lugar onde Deus vai manifestar a presença dEle. Vocês estão entendendo o que é tudo isso? Deus estava dizendo que Ele ia num objeto e pairava lá sobre o objeto. A glória de Deus descia por aquele acampamento lá no tabernáculo, era visível através de uma nuvem que o povo via a glória de Deus. E Deus se manifestava na Arca da Aliança, aquele objeto de ouro, ali, uma caixa de madeira com a representação dos querubins ali. E Deus dizia que assim,
é ali o lugar da manifestação da presença de Deus. Aonde aquela arca estava era um lugar abençoado. E Deus estava dizendo naquele tempo que aquilo era um objeto, sombra de coisas que viriam, e agora este lugar somos nós. Nós somos o lugar da manifestação da presença de Deus, onde Deus vai manifestar para fazer diferença. É esse o lugar agora. Agora nós precisamos ser os representantes da aliança que Deus fez com o povo. Nós somos este lugar agora. O lugar da palavra, o lugar do alimento espiritual, o lugar de serviço no ministério. Amém? É um negócio muito, muito doido, gente. Eu fico pensando às vezes assim, como foi essa construção de Deus, Bíblia escrita por milhares de escritores, várias línguas diferentes, e contando uma história para que a gente se veja hoje como representantes de Deus, de um Deus todo-poderoso, que nós não somos dignos de nada, e pela infinita misericórdia dele. Vou abrir um aspas aqui, que eu vi um negócio interessante, um vídeo de uma mulher perguntando para um pastor qual era o requisito para entrar no céu. E aí o pastor fala para a pessoa assim, é ser perfeito. Para você entrar no céu, você precisa ser perfeito. Então tem gente perfeita no céu? Tem gente perfeita lá no céu. E tem gente lá no céu, né? Não os perfeitos, mas tem gente lá no céu. Mas para entrar no céu tem que ser perfeito. Mas nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. E temos uma promessa do Senhor de que nos faria lugar para a gente no céu, junto com Ele. Morada celestial, uma nova Jerusalém, um novo lugar criado para a gente, onde só podem habitar pessoas perfeitas, mas nós não somos perfeitos. Nós somos os mais miseráveis de todos. E Deus está falando assim, é por minha causa, não é por vocês. É por causa da graça do Senhor que nós hoje podemos ser representantes da aliança dEle. Por causa da bondade de Deus, por causa da infinita misericórdia da graça dEle. É que nós temos um privilégio de ser chamado representantes de Deus. Olha que coisa. Um pacto representado através das nossas vidas. E olha a responsabilidade que a gente tem. Das pessoas verem em nós uma aliança que Deus tem com um povo imperfeito que vai morar num lugar celestial, vai reinar sobre tudo e sobre todos, junto com Jesus. É um negócio extraordinário, irmãos. Para concluir, para fechar. Então a gente vê a Arca da Aliança, um sinal do que a gente falou da representação da aliança do Senhor conosco, com 3 elementos que hoje são chave para a nossa vida, que precisa de ação nossa, que precisa de uma atitude nossa, uma atitude de fé, uma atitude de oração, uma atitude de jejum, uma atitude de leitura da palavra e uma atitude de busca pelo poder de Deus. Armas, recursos que nós temos ao nosso dispor para poder fazer diferença nesse lugar, fazer diferença nessa cidade, fazer diferença neste bairro. A gente precisa ser diferença neste lugar. As pessoas precisam ver este lugar, as pessoas precisam ouvir Jesus neste lugar. E aqui precisa ser um lugar de manifestação do poder de Deus. Para isso, nós precisamos ser representantes da aliança de Deus. Isso precisa ser escrito em nós. Amém? Então, nós temos um compromisso com o Senhor, porque a aliança é representação de compromisso. Precisamos adorar a Deus. A aliança com Deus, ela precisa de adoração. Ela precisa, até porque
Deus é soberano. Ele pode fazer, Ele pode mudar uma história por causa das nossas orações. Ele é poderoso para fazer isso. Mas o caminho de Deus é perfeito. O caminho dele é perfeito. E a escolha de Deus vai ser sempre melhor do que qualquer pensamento que a gente tivesse que fosse melhor, que a gente pudesse imaginar em alguma. A Bíblia diz que a gente nem imagina, a gente não consegue nem sonhar aquilo que Deus tem preparado para a gente. Não vale nem se falar assim, imagina aquilo que nós não imaginamos, né? Mas Deus diz que Ele tem preparado coisas gloriosas para um povo que tem aliança com Ele. Então nós precisamos aprender de Deus, nós precisamos servir a Deus e precisamos ter uma vida de busca pelo alimento espiritual diário. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. A gente precisa que todos os nossos dias, a partir de hoje, se ontem não era, hoje sejam dias diferentes. Saindo daqui, a gente já tem uma nova forma de pensar, um novo entendimento. Pela manifestação do poder de Deus, pela manifestação da palavra de Deus, porque a palavra que é Jesus, que divide os pensamentos, que separa o nosso íntimo, que vai fazer diferença na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, estão comigo? Aleluia, glória a Deus. Então hoje, o nosso coração é que deve servir como esse representante de glória. Se bem que assim, o coração do homem é enganoso, né? O coração do homem é enganoso, mas não é esse o caminho, tá? Vocês entenderem que a palavra precisa estar no nosso coração, na mente, a busca pelo alimento, até por isso o alimento ele é diário e espiritual, porque se a gente não buscar diariamente, a gente morre. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, e a bondade dEle tem sido vista na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia, e que assim seja a cada dia. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão neste lugar, ó Deus, que privilégio, ó Deus, é poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem dito a nosso respeito, Deus, que privilégio, Jesus, é saber que o Senhor nos chamou, ó Deus, para ser representantes do Senhor, ó Deus, para ser representantes de uma aliança gloriosa do Senhor com o teu povo, ó Deus, que privilégio, Deus, é poder saber, ó Deus, que o Senhor quer nos usar, ó Deus, para a glória do Teu nome, Deus, para Te servir, ó Deus. Que glorioso, Deus, é saber que o Senhor, ó Deus, conta conosco, ó Deus, para fazer diferença nessa cidade, neste bairro, na vida de muitas pessoas que não conhecem do Senhor, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, seja plantada no coração dos meus irmãos, ó Deus, que o coração seja terra fértil do Senhor, ó Deus, para que essa palavra, ó Deus, frutifique, ó Deus, na vida dos meus irmãos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, seja glorificado, ó Deus, através de cada um que está aqui neste lugar, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, compartilhar, Deus, das Tuas maravilhas, ó Deus. Dos Teus feitos, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus. Da Tua misericórdia sobre nós, Deus, com aqueles que não conhecem do Senhor, ó Deus. Que nós possamos praticar o ID do Senhor, ó Deus. Cumprindo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é Te servir, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós não sejamos, ó Deus, e não estejamos estagnados, ó Deus, mas que nós tenhamos atitudes, ó Deus, que tenhamos ação, ó Deus, de oração ao Senhor, ó Deus, para que mude, ó Deus, o nosso pensar, ó Deus, mude a nossa vida, Pai. Espírito de Deus, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam, ó Deus, desfrutar, ó Deus, do pão diário, ó Deus, que eles possam, ó Deus, do Senhor, ó Deus, ter, ó Deus, uma bênção, uma provisão diária, Pai. Que eles recebam porção suficiente para cada dia, Deus, para alimentar o Espírito, ó Deus. Ó Deus, que eles tenham fome do Senhor a cada dia, ó Deus. Fome da Tua palavra, Deus, fome da Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, que sejamos outras pessoas, ó Deus,
ó Deus, mas que manifestem a tua glória, manifestem o teu poder, ó Deus, que o teu nome, ó Deus, seja glorificado em todo o tempo, ó Deus, por este lugar, pelas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, aleluia.